é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua bondade, Senhor Deus, ela é de eternidade a eternidade. Desde o princípio, Senhor, desde quando formaste todas as coisas, Senhor, já existia em Ti Teus prerrogativas de bondade, prerrogativas de amor, prerrogativas de longanimidade, Senhor. Então Tu trouxe tudo isso para a Tua criação, Pai, e colocasse nos nossos corações, Senhor Deus, todas as prerrogativas que existem em Ti, Senhor. Pai, Tu estabelecesse princípios e Tu subsiste nesses princípios, Pai, e Tu nos chama para viver esses princípios, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite querendo aprender mais de Ti, querendo se aproximar mais de Ti, Pai. Que a Tua palavra venha lavar os nossos corações nessa noite, a nossa mente, Senhor. Que Teu Espírito diretamente em cada vida, em cada alma que aqui se encontra, Senhor, possa refletir alguns desses Teus princípios, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo, para que o nosso caráter seja mais parecido com o Teu caráter, Senhor Jesus, para que a nossa comunhão seja perfeita, Pai, e que nos preparemos para o dia da Tua volta, Senhor. Nós Te louvamos por cada vida que está aqui. Nós Te louvamos por esse momento que Tu escreveste especial para falar conosco, Senhor Deus. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, Senhor, pela Tua bondade que vive, que sobrevive eternamente sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, entregamos nas Tuas mãos esse culto, Senhor. Já tem recebido a nossa adoração, Pai. E agora receba o nosso coração, os nossos ouvidos atentos, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, eu Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Pode sentar-se, por gentileza. Quem quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24. Mateus 7, verso 24. A palavra de Deus tem muitas referências
a relacionamentos. Os mandamentos do Senhor, o primeiro é: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e semelhante a esse teu próximo como a ti mesmo. O amor é relacionamento, não existe amor sem relacionamento. E a palavra nos fala de relacionamento mais profundo, com maior intimidade. E vários textos bíblicos nos falam dessa intimidade, desse relacionamento. A parábola das 10 virgens fala daquelas que se preparavam para o encontro com o noivo, para uma noite de bodas, o casamento, ilustrando aquilo que o Senhor nos fala, que nós como igreja, a sua noiva, Ele como noivo, nos encontraremos em momentos de intimidade, em momentos de íntima comunhão. O próprio livro de Cantares de Salomão, além de expressar esse relacionamento de Deus com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja, também fala no relacionamento entre um homem e uma mulher. Como que um texto romântico, um texto de amor. E essa expressão é muito viva na palavra do Senhor. E nesse texto de Mateus, no verso 24, do capítulo 7, eu queria que ele fosse para nós como que um início de uma construção de ideias, até entendermos um pouquinho mais sobre relacionamento. Mateus 7, 24. Nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa casa ou a nossa edificação, aquilo que nós construímos, que nós edificamos, precisa ter um fundamento sólido. E as nossas construções, eu creio que casa nos fala muito disso, nos fala de família. A nossa casa é o lugar onde a gente está acolhido, nós com a nossa família. Se fossem casas, nós poderíamos entender um relacionamento com amigos, com vizinhos, mas aqui fala casa, é uma coisa mais pessoal. Mais o marido, a esposa, os filhos, nesse âmbito de maior intimidade. Eu quero entender então a construção de uma casa como as construções que nós vamos fazendo na nossa vida, que são de valor para nós e para a nossa família. E essa construção ela precisa estar alicerçada, e o alicerce precisa estar sobre um solo firme. E esse texto nos diz que a nossa casa, as nossas edificações são construídas sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Jesus. É como que o terreno não é a construção. O terreno faz parte, ele pode ser aplanado, ele pode ser modificado, mas nós não construímos um terreno, nós construímos uma casa sobre o terreno. Cristo é esse terreno, essa base. E a casa é aquilo que a gente constrói, então, para que a nossa família seja acolhida. Mas entre a casa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente desfruta, e o terreno, a base sólida, existe o alicerce, que é a parte da casa que se une à parte firme do solo. E esse alicerce, ele também precisa ser construído. E quando nós olhamos para uma casa, nós não vemos o alicerce. E quem é leigo não sabe a quantidade de ferro, de pedra, de cimento, de tijolo que vai ser colocado debaixo daquela casa para firmar na parte sólida, que é a parte sólida do terreno. Então existe o terreno firme, que é Jesus. Existe a casa, que é aquilo que a gente constrói. Existe o alicerce, que é o que liga aquilo que nós construímos a Cristo. Tudo que nós fazemos precisa estar alicerçado no Senhor. A nossa carreira profissional, os nossos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que a gente quer edificar na nossa vida, precisa estar alicerçado no Senhor. E esse alicerce, como ilustração, nós entendemos a nossa oração e a nossa leitura, compreensão e comprometimento de cumprir a palavra de Deus. É isso que vai nos fazer estar unidos a Cristo, unidos à rocha. Tudo que a gente fizer, se não for alicerçado em cima da oração e do cumprimento da Escritura, é como que uma casa
num terreno firme, mas que ela não tenha uma estrutura, que ela não tenha uma base. As paredes podem estar firmes, mas se ela não tem base, um dia ela vai ruir. Mas quando nós vamos construindo também, nós sabemos que a partir de um determinado momento nós não alcançamos mais, e nós precisamos de apoio. Algumas coisas na nossa vida que nós vamos indo, vamos fazendo, chega um determinado momento em que a gente não consegue mais fazer sozinho, a gente precisa da ajuda de alguém. Numa construção, quando a gente não consegue mais alcançar, a gente pega os andaimes. Os andaimes não fazem parte da construção, mas eles são um apoio externo. E nas construções das nossas vidas, das coisas das nossas vidas pessoais ou da nossa família, nós precisamos também de apoio externo. O apoio dos amigos, o apoio dos familiares, o apoio da igreja e principalmente o apoio de quem vai desfrutar do uso daquela casa, que é a própria família. A família precisa estar unida para que então esse alicerce consiga estar firmado na rocha. Certa vez, num curso que eu fiz, tive aula com um professor, ele escreveu um livro e as aulas então eram em cima daquele livro. E uma das coisas que ele falava é que as coisas que nós vemos, elas não são. Na verdade, elas são aquilo que as sustentam. Aquilo que nós vemos, elas não são. Elas são o que as sustentam. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de relacionamento social, uma pessoa tímida. Não adianta nós largarmos essa pessoa numa multidão de estranhos para que ela aprenda a se relacionar com eles. Ela não vai conseguir. Nós vemos nessa pessoa a timidez. Mas essa timidez pode ser fruto de um trauma, uma fobia, talvez até uma herança genética, alguma outra coisa. A timidez que nós vemos, ela é aquilo que a produziu. E que precisa ser tratado é aquilo que produziu. Não se trata a timidez por si só, mas procura-se entender o porquê que aquilo é ocasionado e se trata a fonte. Um grande rio, ele só existe porque existem fontes, pequenos olhos d'água que brotam, se unem e formam um grande rio. O início, o princípio, o começo de todas as coisas, o alicerce para todas as coisas que vamos fazer, é a nossa oração, a nossa leitura e o nosso comprometimento com a Escritura. E quem vai desfrutar dessa casa, morar, enfim, ser protegido, abrigado, ter aquele conforto, é a família. E a família, ela também precisa se estabelecer, não a partir de normas ou leis. Um casamento não é somente um papel assinado num cartório, mas o casamento é um doar, uma entrega, um conviver, conforme a mais profunda comunhão que se possa ter. Queria falar brevemente, hoje é uma noite de celebração também, né, e quero deixar essa palavra, essa mensagem, enfim, sobre família, que eu gostaria de falar, para que a gente, né, aprofunde a nossa intimidade como família. E nós entendemos que no casamento, então, que é digamos, a materialização do princípio da família, né, a instituição casamento, a Bíblia também nos fala muitas coisas sobre casamento. E um dos textos que nós conhecemos nos diz que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nós sabemos que muitos casais se firmam nessa palavra, como que o casamento estivesse firmado numa lei. A gente não pode separar porque é pecado. Nós somos crentes, e se separar a gente vai ter problema. E se a gente morrer a gente vai para o inferno, porque a gente vai viver em pecado. E parece que muitos casamentos se firmam como que numa lei. E quando nós lemos esse texto, que não separe o homem aquilo que Deus fez, que está em Mateus 19, eu vejo nesse texto que o casamento não é indissolúvel. Pode parecer o contrário do que a gente sempre viu, mas eu vejo o casamento
não sendo uma instituição indissolúvel. A partir desse texto, não separe o homem aquilo que Deus criou. Mas e se não foi aquilo que Deus uniu? Mas e se não foi Deus que uniu? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas o próprio Deus que uniu, Ele não pode desunir? Deus procurava, e ainda procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Ele procurava, um dia Ele viu um homem. Esse homem era Abraão, e esse homem era alguém que buscava Deus. Era uma família de idólatras. Ele adorava, mas ele não sabia o que ele adorava. Mas Deus via nele um coração de adorador. Então o Senhor se manifestou a ele e deu um rumo para a adoração dele. E esse homem agradou o coração do Senhor, mesmo sendo idólatra, mas havia um coração desejoso de adorá-lo. E a partir dele, então, Deus fez um povo. A sua descendência foi um povo que Deus escolheu para si. E Deus, então, protegia esse povo, e ainda protege, e Deus cuidava e deu instruções para esse povo. Mas chegou um determinado momento que esse povo não obedecia mais o Senhor, não queria mais ouvir a voz do Senhor, e o Senhor disse: eu vou acabar com esse povo. Aquele que criou, que instituiu, é o mesmo que agora queria destruir. Então, por intervenção de Moisés na oração, Deus realinhou, digamos assim, o seu olhar para aquele povo. Aquele que criou podia sim destruir. Aquele que uniu um casamento, ele pode desunir esse casamento? Pode. Eu creio que pode, contanto que haja um propósito maior. Uma família que vive junto, um casal que vive unido, baseado numa lei. Não podemos nos separar, que é pecado. Isso é muito pouco para sustentar um casamento. Deus pode separar esse casamento para promover um ajuste de caráter no casal, para que então ele possa reconstruir, ou enfim, ou ele dá o destino que ele quiser para cada vida. Nós conhecemos uma frase que diz assim: a gente não vem por amor, a gente vem pela dor. E às vezes Deus precisa fazer com que as pessoas percam tudo. Jó perdeu todos os bens, inclusive os seus filhos, mas Deus queria ali promover um up na fé, sabe? Elevar a fé de Jó a um outro nível. Deus pode separar algumas coisas, Deus pode tirar algumas coisas, se no meio daquelas coisas houver algum embaraço, e se no nosso relacionamento for baseado somente numa lei de pode ou de não pode, ou então, isso é pecado, a gente não pode fazer, e a gente vive como que debaixo de uma lei. Um casamento onde não há dignidade de um para com o outro, onde não há respeito, onde há agressão, ele não consegue subsistir somente por causa de uma lei. Precisa de muito mais que isso. E o Senhor pode sim separar um casamento. E pode desconstruir um pouco a nossa ideia de crente do não pode, que pecado, que não sei o quê, sabe? O pecado não é o separar, o pecado é não respeitar, o pecado é não amar, o pecado é não proteger, o pecado é não se entregar, não se doar. Esse é o pecado que pode destruir um relacionamento, um casamento. Mas nós sabemos que, pela infinita misericórdia do Senhor, se houver um propósito maior, e se houver um propósito maior, Ele é melhor. E se é o Senhor que está nos propondo, Ele é soberano. Então o Senhor pode fazer e desconstruir qualquer conceito que a gente possa ter em relação à família, se não estiver baseado num coração que ame, que se entregue, que entenda aquele relacionamento como o que o Senhor fez por nós, como a entrega de Cristo em favor da igreja. O amor, ele exige sacrifício. O amor, ele exige entrega. O amor, ele exige que a gente faça aquilo que a gente não gostaria, que não fosse mais confortável para nós. O amor exige a tolerância. E um casamento, uma família, exige amor. Então o que a gente tem para nós, para a nossa casa e para a nossa família, seja baseado no amor.
Para encerrar, eu queria trazer, antes de nós fazermos a continuidade do culto hoje, momento especial, uma lembrança do texto de 2 Samuel, no capítulo 11, a história de Urias e Batseba. Urias, um homem que era fiel ao rei, se importava com o rei, mas era um homem que deixava muito a desejar com a sua esposa. Nós vemos nesse texto de 2 Samuel, as vezes em que o rei dizia: não, tu vai e fica com a tua esposa, vai para a tua casa. E ele: não, eu vou ficar protegendo o rei. Urias optou por proteger o rei a estar com a sua esposa, e ele morreu pelas mãos do próprio rei que ele queria tanto proteger. A nossa família, a nossa casa, ela é primeira, só não é primeiro que Deus, ela é primeiro do que a nossa condição vocacional, profissional, do que a nossa atividade na igreja. A nossa casa vem antes. Então, que de todos esses textos e todos esses versículos em que Urias era inclinado para ir para sua casa, ele se negou porque ele entendia que havia alguma coisa mais importante. Não há nada mais importante que a nossa casa, que o cuidado da nossa casa e todo esforço que a gente fizer em direção à nossa casa. O nosso pedido de perdão nos nossos erros, com nossos filhos, com o nosso cônjuge. Só isso pode produzir alguma coisa de fruto para que a gente então entenda melhor o relacionamento com os outros, com o próximo, com o vizinho, com a cidade, com os irmãos da igreja. Tá bom, queridos? A família, ela é prioridade absoluta das nossas vidas. E que essa breve reflexão possa ter mexido com alguma coisa em ti, e que a gente não viva em função de uma lei, de pode e de não pode, mas em função do amor. Amém? Graças a Deus. Pastor. Não, só pede para botar, para baixar a música da família. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje a igreja dá oportunidade. Nós temos a oportunidade de servir o Senhor, né? O tempo todo. De manhã, ao meio-dia, à noite. Amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite e assim por diante. Então, todo o tempo nós podemos servir o Senhor. Eu queria dizer uma passagem aqui, curtinha, do profeta Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E aí vem a dureza: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que esquecesse a lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. É uma cajadada do Senhor em cima de nós, se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus. Nós temos a oportunidade de conhecê-lo. O pastor citou aqui Jó. Jó, ele chega num momento da sua vida que ele diz assim: antes eu conhecia por ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu ando contigo, porque eu entendi o negócio. Então o conhecimento ela é a base de algumas coisas. E quando nós falamos de conhecimento, nós não estamos falando somente da Bíblia. A Bíblia é uma parte do processo. Se nós desconhecemos a nossa natureza, por exemplo, nós se perdemos nela. Então nós precisamos conhecermos a nós mesmos, porque se nós conhecemos a nós mesmos, a nossa natureza é conhecida diante de Deus. E aí então, quando nós entramos num curso como esse, nós entramos nesse período aí, fica muito mais fácil nós interagirmos com o Senhor, porque então nós tornamos o curso proveitoso. Caso contrário, se torna só letra, como o pastor Carlos falou, se torna letra. E a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito
é o que vivifica. Então nós podemos estar revestidos de letra, mas fraco de entendimento. E então o Espírito que está ao nosso derredor, querendo que nós venhamos entender todas as coisas, nós viemos perder. Então a palavra ela vai embora, ela fica por um tempo no nosso coração, 1, 2, 3 dias. Nós ouvimos a palavra e aquilo foge de nós perdemos. E aí nós fazemos tudo errado, não é mesmo? Então, eu pedi a logo aí, o irmão está fazendo lá, para vocês saberem o que é Yad Shará. A palavra Yad Shará, ela tem uma tradução, ele significa curados para servir. Curados para servir. Então, o Yad Shará é uma ferramenta de Deus para que nós venhamos ser curados. Curados. Nós vamos ter módulos muito tremendos aí no próximo semestre. E eu vou estar como aluno de novo, mais uma vez. Eu entrei como aluno e vou estar como aluno de novo. Por quê? Porque é muito tremendo, irmãos. Nós tivemos aqui uns submódulos, família, casamento, cura, né? Cura foi mais no final, finanças, educação de filhos. Enfim, muito tremendo assim, as aulas foram muito profundas, né? Nós dizemos assim que nós fomos muito mexidos, né, durante o curso, nós fomos muito mexidos mesmo, de verdade, nós fomos cutucados assim por dentro, né? E a gente espera que no próximo semestre a gente possa ter uma quantidade bem grande assim da igreja participando dos cursos, porque vai ser muito tremendo. Amém? Antes de nós entrarmos na formatura, eu queria chamar aqui a Mariana, que está sozinha aí, eu acho, o marido não está, e o Jefferson não veio. Eu quero entregar a eles, e depois ele vai entregar, em nome de Jesus, a ata do casamento deles. Amém? Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, eles foram casados no casamento religioso com efeito civil. Então, diante da lei, eles também já estão legal, né? Estão entrando assim, com carimbo lá do juiz também. Amém? Então, é muito legal assim, acertar a vida no casamento. Glória a Deus. Então, eu vou fazer uma formalidade aqui, curtinha, que é a ata de formatura do módulo Família, do curso Yad Shará, do Polo Mevan Passo Fundo, né? Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2017, nas dependências do Ministério Mevan, no qual, formandos habilitados em aulas presenciais, reuniram-se membros do curso a fim de deliberar capacitação no aprendizado e nos seus submódulos para aplicação da prática pessoal e também ministerial. Em decorrência da deliberação acima referenciada, foram facilitadores desse grupo, de maneira presencial, então os membros desse ministério. Então, como membros desse ministério, Luiz Carlos Graciola e Marlene Graciola, no qual entregamos os certificados nessa data aos formandos. Então, eu vou ler a lista dos formandos que conseguiram e atingiram aí a frequência de estar ali se esforçando, né? E alguns irmãos que não conseguiram aos 75% da média e tudo, e aí a gente sabe que vão ter que fazer repetir de novo, mas amém, tudo vai dar certo. Então, eu vou ler assim a lista dos formandos, conforme a ata aqui. Asli Queiroz Teixeira Vieira, Auri Miguel Grazel, esse que vos fala, Bruno Benck Daronco, Daniela Boeira, Elizabeth Rossato Nespo, Elisângela Neckel, Everton Rodrigues da Silva, Fabrício Wagner, Franciele Dias Ascari, Ivani Sonda de Souza, Jairo Soares de Bastos, Janete Silveira da Silva da Costa, Juliana
Juliana de Almeida Miranda, Lucas Marques, Osmar da Silva Borba e Tiago da Rocha, Rocha, aleluia. E também Marlene Graciola e Luiz Carlos Graciola, facilitadores então, que nós vamos se encarregar, entregar os certificados, vai chegar às mãos deles. Foi opção deles não estar hoje aqui, mas nós estamos, amém? E então eu gostaria que nós pudéssemos ouvir pelo menos uns 3 testemunhos do curso antes de nós entregarmos o certificado. Vai ficar registrado aí nas câmeras, na internet e ao coração dos irmãos. Eu gostaria de que 3 voluntários aí que erguessem a mão. A gente vai trazer o Lucas, mais alguém? Acho que o Everton, eu tinha falado, mais alguém? Pastor Auri e a França, 4 então. Ok, 4 pessoas vão dar um breve testemunho, depois nós vamos fazer a entrega dos certificados, amém? Para a ordem então, Lucas. Amém, glória a Deus. Amém. Acho que tinha a Fran também no curso, acho que não tinha mais ninguém que não era casado ainda, né? Tinha mais alguém? Acho que não, né? Dani. Não sei quem é a Dani. Cara, mas foi muito massa, assim. Tipo, a gente tá com o casamento marcado, né? Comecinho do ano aí. E como... é difícil falar assim, nossa, você está formado. Eu não me sinto formado nem um pouco, assim, sabe? Em família. Porque foi uma grande, né, carga de informação assim que a gente teve. Para os não casados, eu acho que deu uma apavorada, assim, né? Para mim, no começo estava de boa, não, né? Tá tranquilo, né? Vamos tirar de letra, assim. E nossa, como é cheio de informação, assim. Fico feliz, sabe? Fiquei muito feliz com o curso, mas nossa, a gente vai ter que fazer de novo lá em casa. Várias vezes, assim, porque é muita coisa, assim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, tipo, às vezes a gente eu tento olhar com os meus olhos naturais, né? Tipo, esse problema é assim, eu vou resolver dessa forma. O dinheiro é o dinheiro, então você vai resolver sempre dando o jeitinho, sabe? E algo, eu acredito que para mim o que ficou mais que eu mais consegui aprender, assim, espero que isso consolide, foi tentar olhar tudo com os olhos espirituais. Tudo é espiritual. A casa é do Senhor, as finanças são do Senhor, a família é do Senhor, sabe? E eu lembro da disciplina que a gente falou um pouco de filhos ali. Eu fiquei, nossa, né? Nem sei quanto tempo está ainda para vir os barrigudinhos, mas você começar a pensar o porquê, sabe? O porquê da tua família, o porquê da sua aliança. Tipo, eu fico muito feliz, sou muito grato, pastor, por ter ido lá na fila para conseguir esse curso, assim, sabe? Foi muito bom, sabe? E faço o merchan aí, para quem não fez, quiser fazer, família, cara, como reflete tudo, sabe? A vida inteira. Eu acredito que não tem como sair fora disso. Comentava com o Fabrício, cadê o Fabrício? Fabrício, Deus abençoe ele, então. Sobre, sabe, fazer o bem, mas principalmente aqueles da família da fé e da sua própria casa, sabe? Se você não cuida bem da sua casa, como que Deus vai confiar para você a casa dele, sabe? Algumas coisas assim, tanto com finanças, meu Deus, o módulo finanças assim foi cruel. E tipo, Deus pode confiar em você? Tipo, se Ele não pode nem confiar dinheiro a você, quem dirá a presença dele, a glória dele. Então foi assim, foi muito pesado, mas eu louvo ao Senhor pela oportunidade, sim, fiquei muito feliz.
Bem, pra mim, a gente sempre acha que sabe bastante coisas, né? Que nem o Lucas estava falando. E eu achei muito importante porque eu queria saber como era salvar a minha casa, né? Sempre referia aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E como tudo isso é possível. E na verdade começa tudo por nós, né? Eu aprendi sobre muitas coisas, sobre o casamento, né? E vou pensar muito antes de casar, né? Como solteira, como ter um sacerdote ao seu lado que aceite que Deus abençoe ele e ele abençoe a sua esposa, né? Então, um esposo que ame a ponto, né, de se entregar, assim como Cristo se entregou. É muito importante tudo isso. Com o pastor Vânios, a gente acabou vendo também sobre os filhos. Então, meu Deus, é muita informação, é algo que mexeu muito comigo também, porque eu já sou pro de escolinha, né? Do Toque Vidas, temos muitas crianças junto, tenho um sobrinho maravilhoso que amo muito, né? E não fico muito tempo com ele, Deus já me carcou também. Então, mas além da cura, que é algo que o próprio nome do curso já diz, né? Curados para servir. O que mais mexeu comigo foi o módulo Finanças. E no módulo Finanças, para mim, ele deu um divisor de águas em tudo. Não porque eu era administradora, não. Porque em todas as matérias, a gente aprendeu uma coisa. O servir. O mordomo. Como eu cuido das coisas do Senhor, como o Lucas disse. Sabe? Como que eu cuido? Eu vou prestar contas dos meus filhos ao Senhor. Não é só eu trazer ele na igreja e Deus que cuide, ou ter medo que ele vá se desviar, né? Então, assim, eu vou prestar contas dos meus filhos. Eu vou prestar contas, no caso, meu esposo vai ter que prestar contas da casa, né? Eu, como esposa, vou ter que ensinar os meus filhos, porque a gente aprendeu que escuta os ensinamentos da tua mãe, né? Então, eu vou ter que ser a mãe para ensinar essa criança, que vou passar mais tempo com ele. E em tudo isso, uma coisa é certa, é que tudo o Senhor vai nos cobrar, porque quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. E isso mexeu muito comigo, porque a gente sempre ouvia até o pastor Luiz falar que o que eu tenho não é 10%, eu sou 100%. Eu sou 100%, né? Minhas panelas do Senhor, meu carro é do Senhor, tudo é de Jesus. Mas quando a gente quando essa aula veio ser ministrada para nós, a gente entendeu que é algo que vai muito além. É algo que a gente viu pessoas que fizeram contratos com o Senhor, que depois entregaram tudo para o Senhor. É tudo mesmo. É pedir antes de comprar, é pedir antes de fazer, sabe? É Deus 24 horas do teu lado, te orientando cada passo que você vai dar na tua vida. E a gente não vive assim, a gente, né? Eu como mulher vou lá, não, eu trabalho solteira, vou lá, vou comprar, vou fazer, né? Sou independente. E nesse módulo, a gente aprendeu que não é assim. A gente aprendeu a servir. Então, eu agradeço a todos os ensinamentos do módulo, né, de família, que realmente a parte da cura é algo que nós precisamos mesmo refazer alguns caminhos, né, voltar atrás, arrumar, acertar a casa, realmente mudar, começar por nós, né? A parte dos filhos me ensinou algo maravilhoso, que é algo que vou me preparar para um momento lindo, do casamento, uma aliança. Mas o que todos nós podemos começar a partir de hoje é saber servir ao Senhor com excelência. Saber a perguntar para Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dinheiro, para o casamento,
para o ensinamento que nós estamos passando, não só com filhos mesmo de sangue, mas com até mesmo filhos espirituais, porque as pessoas nos veem 24 horas por dia no nosso trabalho, na nossa casa, todos têm nos observado e como nós estamos servindo, né? Então o Senhor tem falado muito. Então, que nem o Lucas falou, eu faço propaganda sim do curso e eu creio que vai ter muito mais matérias que a gente tem muito para aprender. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de discipulado e isso, na verdade, a gente aprendeu a ir ao fundo, algo que mexeu muito, assim, de vivência, de corrigir até mesmo alguns dizeres, de corrigir até mesmo algumas coisas que a gente sempre faz. Então, aqueles que não fizeram, eu recomendo que façam, sabe? Porque Deus, ele mostra, tá aqui, mas ele te entrega, mas você que tem que vir até ele. Não adianta o pastor pregar aqui, muitas vezes ele tenta passar, mas o Senhor, ele quer também uma entrega nossa. Uma entrega de um tempo na terça-feira, um tempo de estudo, um tempo diário com a gente. E isso a gente só vai poder começar a fazer se nós se propor a isso. Se propor a aprender de Cristo. Assim como um namoro, tu não pode namorar com alguém que você não conhece. Né, Lucas? Tu não pode. Tu tem que... vai conhecer a pessoa. E para conhecer o Senhor, nós temos que mergulhar, nos aprofundar na palavra dele. E está sendo ministrado esse curso, que é uma bênção. Então, não tenho por que nós fugirmos disso. Amém? Então, eu só tenho a agradecer a todos os pastores que ministraram o curso. Até, talvez eu vá esquecer o nome de alguns. Então, a todas as escolas que foram ministradas aqui, e o pastor Luiz, a pastora Marlene, que estiveram conosco nesse tempo, a pastora Beth, o pastor Célio, todos os pastores que participaram, os irmãos que estavam com nós, eu acho que todos aprendemos muito junto, aprendemos junto, né? E como a pastora Miriam dizia, às vezes é melhor ficar parado, apanhar, só de um lado, se mexer, pega do outro. Então fica paradinho, apanha, aprende, porque o nosso Deus é um Deus que corrige, porque Ele ama. Amém? Então é isso aí. Amém? Temos aqui umas coisas muito interessantes, porque laboratório é isso. Nós fomos apanhando e fomos aprendendo, né? Laboratório é tremendo, porque nós somos privilegiados. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Então, galera, falar sobre as aulas, na verdade eu queria iniciar agradecendo o pastor Célio, a pastora Beth, né? Eu sei do empenho que o pastor Célio teve em trazer a escola para o módulo de Passo Fundo, então acho que em nome de toda a turma a gente queria agradecer, né? Agradecer a todos os pastores lá de Itajaí. A gente não sabe o nome de todo mundo, mas do Vânios, que é o principal, que eu acho que participou com mais frequência, né? A maioria das aulas foi com ele, então o pastor Vânios. Também aos nossos facilitadores, né, o Luiz e a Marlene Graciola, né, e a companhia de todos os colegas que estiveram ali, né, e a gente vai sentir saudades, principalmente do lanche, né, da hora do lanche. Então, tudo faz parte, tudo era engraçado que lugar de mesa, né, onde a gente tinha comunhão ali na mesa. Mas enfim, falando sobre o curso, né, eu acho que teve duas situações, na verdade várias situações, né? Seria impossível resumir o curso hoje ou, sei lá, tentar explicar porque é muito profundo. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é... Uma coisa que me chamou a atenção foi no módulo de família, né? Onde falava sobre, aliás, um matrimônio, onde falava sobre aliança, né? E a gente podia ver Deus agir em pequenas coisas, pequenas mesmo, né? O pastor Vânios falava sobre os casais onde tem a sua aliança e que colocam a data de casamento, né? E ele explicando que o casamento teria aquela data, mas era a data de início, mas não tem data de fim. E aquilo me marcou muito, né?
também que a gente aprendesse o significado e o significante das coisas. O significado da aliança e o significante. O significado, né, é o anel. O significante, a aliança, eu tenho com a minha esposa, né? O anel talvez eu perca, mas a minha esposa eu não posso perder. Amém? Na área de finanças foi que eu acho que todo mundo apanhou bastante, e eu aprendi muito numa aula onde o professor falou que quantas pessoas nós conhecemos, né, que por causa do seu dinheiro, ou quando perdem todo o seu dinheiro, acabam tirando a própria vida, acabam se suicidando, se matando. Mas quantas pessoas tiram a vida quando perdem o seu filho? Eu sei que tem pessoas que tiram a vida quando perdem o seu filho, mas eu acredito que é num percentual muito pequeno se comparado com aquele que perde o seu dinheiro. E ali a gente aprendeu aonde está o nosso coração. O nosso coração está no dinheiro? A Bíblia fala que Deus apenas comparou o dinheiro como um senhor também. Outra situação bacana foi, eu até anotei, que foi uma das aulas, e é uma pergunta que eu tento responder para mim todos os dias e faço para mim todos os dias, que fala assim, até foi um post num dos slides do curso, que fala, como está a sua fé? Essa foi uma pergunta que existe uma resposta em 1 Timóteo 5,8, e fala assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Esse dia eu balancei bastante, né? Eu vi que realmente Deus também olha a nossa fé pela nossa família. Conforme nós tratamos a nossa família, também nós tratamos o nosso relacionamento com Deus. E conforme nós acreditamos na nossa família, eu acredito que nós acreditamos em Deus. Então, uma das respostas é essa. Isso eu tenho trabalhado todos os dias e buscado resposta todos os dias. Amém? No mais é isso, pessoal. Quem tiver oportunidade nos próximos módulos, nos próximos semestres, né, seria interessante que a igreja fizesse. E é isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe. Realmente é isso. É tão forte isso que o Eva falou agora, que eu recebi uma mensagem quando começou o culto aqui, de um moço que estava arrumando suas coisas para ir embora, né? Não membro deste lugar, dessa casa aqui, uma pessoa buscando ajuda. E realmente isso é muito violento, né? Lidar com Deus e lidar com a casa, o lar, são duas coisas que andam juntos ao mesmo tempo. E eu estou disposto de consertar, até onde eu estou disposto de aceitar todas as coisas.
É uma escola muito forte. Nos leva a pensar na família, na finança e nos filhos. É uma escola que abala com a estrutura. Então tem um hino que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E até onde eu estou preparado ou desejo ser confrontado pelo próprio Senhor para mudar de vida. Os casais, os casamentos estão se extinguindo, as separações, há pessoas precisando, há famílias precisando de orientação, e a própria escola diz: curados para servir. Eu estava ministrando um amigo meu hoje, ele me falou, ele faz 10 anos que eu não durmo mais com a minha mulher. E isso é muito sério. E aí eu disse para ele: até onde tu estás preparado para deixar que o Senhor trabalhe sobre a tua vida? Até onde tu aceita uma orientação? Então não depende de Deus, depende do ser humano, depende do coração, depende da alma, do espírito. E tudo isso a gente está aprendendo nessa caminhada, mais de 15 anos como cristão, como desci das águas. Eu nunca aprendi tanta coisa, principalmente a cura da alma. Há muitas almas doentes, mas não sabe como fazer. Eu também não sabia, mas estou aprendendo. Também tenho dificuldades em casa, mas aprendi muitas coisas. E agora que começa a colocação de cada aula, agora que a instrução precisa sair da letra para ser empregado dentro de casa, para que haja solidificações de todas as coisas, e o Senhor vai acrescentar. Às vezes é bom a gente pregar, a gente ministra: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas até onde eu estou disposto a sujeitar-me a Deus? Deus abençoe a todos. Não perca os próximos módulos que mexem com a estrutura. Olha, nós temos mais 10 minutos. Nós podemos tirar 5 da entrega dos sindicatos e liberar para mais alguém aqui que quiser compartilhar, por favor. Eu vi que tu estava se mexendo lá, não se aguentava mais. De Deus esse negócio. Irmãos, é uma escola realmente muito forte. Assim, aprendemos coisas muito tremendas. Mas uma escola que te dá um gás, porque o Senhor tem promessas estabelecidas e fundamentadas na palavra dele. E a sociedade é feita de famílias. E se nós, como pais, como mães, decidirmos entrar nesse lugar, nós podemos mudar essa situação. Nós podemos reproduzir famílias de acordo com o coração do Senhor. Então eu fiquei muito animada, muito esperançosa num povo que está disposto a entrar nesse lugar e resgatar aquilo que o Senhor deixou planejado. O Senhor planejou uma família perfeita, com um propósito perfeito, filhos com um propósito abençoado. E nós fazemos parte do povo de Deus, então nós podemos sim reproduzir famílias de acordo com o coração do Senhor. Faça o curso, entre nesse lugar e restaure, busque restaurar. Não vamos olhar, Senhor, para a calamidade que está, mas vamos olhar para o princípio da palavra e a partir dali mudar essa situação. Amém. Ai, ai, meu Deus, a vontade que eu tinha, assim, de cada aula que a gente assistia, gente, é que toda a igreja estivesse ali. Sério, mesmo, de verdade. Foram muito violentas, muito violentas.
Então eu quero fazer um convite. Eu não tenho ainda autorização para passar a igreja toda, mas eu vou pedir isso ao meu pastor lá, para passar para algumas das aulas pelo menos, para a gente passar a igreja toda. Nós vamos pegar um dia aqui e nós vamos se atirar no chão, fazer pipoca e nós vamos assistir. Cara, é muito tremendo, cara. Eu pretendo promover isso, amém? Então vocês me ajudem em oração para que eu possa restaurar algumas aulas para a igreja, amém? Botar no telão aqui e a gente tirar um dia de ensino, amém? Quem acha que é legal isso? Eu acho legal demais. Vai ser muito tremendo. A gente se esforçou muito para trazer Yaxará para cá, queridos. E eu sei que é um padrão muito alto de ensino. Porque não está envolvido apenas coração, letra, mas envolvido coração. Teve aulas lá, irmãos, que eles gravaram 2, 3 vezes, porque o áudio não funcionava, por isso, por aquilo. E eu sou muito grato ao Senhor. Pastor Vânios, pastor Marcelo, pastora Miriam, meu Deus, assim, pastor Davi. Eu sou muito grato ao Senhor, né, pelo esforço dos irmãos lá transformar para o fundo de um projeto piloto. Nós somos muito privilegiados, né? Nem tudo deu certo, mas o que deu, a gente aproveitou e no máximo a gente aproveitou, certamente marcou as nossas vidas. Então, encerrando essa ata aqui, caso nada mais houvesse sendo tratado e ninguém fizesse uso da palavra, mas determinou-se que fosse então lavrado esta ata, e no qual assinada e reticada por mim, pastor desse ministério. Amém? Então, nós ficamos muito felizes de poder fazer parte desse modo, e eu vou me esforçar para que a gente possa compartilhar aquilo que nós recebemos. Muitas coisas boas aí nós podemos ver. Amém? Então nós vamos, muita gente não veio, né, hoje, né, para receber os certificados, trabalho, problemas pessoais, enfim. Mas aqueles que estão aqui vão receber, né? E aqueles que não estão vão receber depois, né, vai ser chegado até as pessoas, amém? Então eu queria chamar aqui o pastor Robson, que me ajudasse aqui. Eu vou ler os nomes aqui, o pastor vai entregar, e nós vamos ficando aqui enfileirados, nós vamos chamando, e você vai, aliás, tem pessoas que não estão aqui, vão vindo todos para frente mesmo, boa ideia. E aí o pastor Robson vai entregar aí a todos. Nós já lemos aqui os nomes, né? Então está tudo certo. Nós vamos entregar os certificados então. E aqueles que não estão aqui, ainda vai chegar até eles. Jairo, Bruno.
Eita. Vamos espalhar para fazer de conta que todos vieram na formatura. Eu também sou aluno, hein? Amém. Obrigado, pastor. Meu Deus, Jesus, agora está armada. Agora sim, está habilitada. Agora pode ir. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Coloca de pé. Curados para servir, irmãos. Amém. Nós precisamos saber que o ano que vem nós vamos ter muitas coisas boas, né? Paz para toda a vida, foi muito tremendo esse ano. Curso Casados para Sempre, nós temos o ano que vem aí, Deus vai bombar nessa área também, né? E achará, enfim, essas coisas lá vêm para promover a cura da igreja, amém, irmãos? São para promover a cura, de verdade. Nós precisamos de cura. Eu me coloquei aqui como aluno aqui, e eu um dia testemunhei aqui na frente, cara, a gente chorou demais, irmão, porque a gente foi muito pego por Deus, assim, né? Muito profundo, amém, irmãos? Você que vai ver depois isso pela internet, eu desafio você a fazer parte na sua cidade, lá no seu polo, porque o Brasil inteiro, a partir de Passo Fundo e Belo Horizonte, o Brasil inteiro vai receber a escola e a Xará. Não somente no Brasil, mas para fora, na Europa, nos Estados Unidos, vários lugares. Então, nós somos privilegiados de sermos chamados para fazer parte de um projeto. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão, porque eu me lembro assim, nós estávamos no retiro de pastores, estavam lá muita gente, eles começaram a falar da nossa cidade. Confia ou confiou coisas grandes, Senhor, para o estabelecimento do Teu reino, Senhor, nesses dias de caos na terra, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor conta com cada um aqui, Deus. E é por isso que o Senhor está ferramentando essa casa. É por isso que o Senhor está colocando, Senhor, sobre pessoas responsabilidade, encargo, Senhor, para que realmente, Deus, possamos cumprir o propósito. Tudo isso tem a ver com o Teu reino. E a gratidão no nosso coração é que nós fizemos parte, porque o Senhor um dia nos chamou, Senhor. O Senhor sabe, cada um aqui sabe na condição que o Senhor nos chamou, Pai. Por isso, Deus, nós queremos
adentrar, Senhor, no ano que vem, dando uma resposta maior para essa cidade, dando uma resposta maior para essa sociedade, Deus, dando uma resposta maior para nossas casas, Senhor. Sim, Senhor, é profundo demais, Senhor, aquilo que o Senhor nos inseriu nesses dias. Somos aqueles que estamos correndo a carreira, Senhor, com o bastão, Senhor. E precisamos correr de uma maneira que possamos, Senhor, passar o bastão, Senhor, para a próxima geração, Senhor. Para que os profetas, aqueles que vieram antes de nós, possam ser aperfeiçoados, Senhor. É isso que a Tua palavra diz, Deus. Então, Deus, é um propósito num todo e nós fazemos parte, Deus. Pai, então que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, Senhor, os projetos dessa casa, Senhor, para o ano que vem, Deus. Que o Senhor levante os corações nessa casa, Senhor. Senhor, que o Senhor levante, Pai, aqueles que realmente, Senhor, estão aprendendo a servir, Deus. Aqueles que, Senhor, descerão, Senhor, e retirarão o calçado e lavarão os pés, Pai. E falarão, aquele que quer ser o maior, então que seja como o menor, Senhor. Pai, sim, Deus, é desse jeito, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, na verdade, Papai.